livro de Números, como eu falei pela manhã, que nós estaremos pensando hoje à noite, né, esse livro que compõe o Pentateuco. Vocês não sabem o que é o Pentateuco, né? Quem não souber, eu explico. São os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que foram escritos por Moisés na trajetória dele, né, no deserto, preparado por Deus para escrever esses 5 primeiros livros da palavra de Deus. E quando eu estava estudando, eu me deparei com um texto que eu acho que todos aqui devem conhecer. Se não conhecer, conhece agora. Que era muito conhecido como a tal da bênção araônica. Você não lembra disso? Inclusive tem até um cântico que o coral cantava, né? Que Deus te abençoe. Então, lembra, Dalton, né? O pessoal da orquestra lembra? Conhece o hino? Nem dó, tá? Se quiser tocar. Né? E aqui também temos pessoas que já cantaram comigo no coral também, nessa mesma música. Modeste lembra, né? Tá vendo? Antigo. O pessoal cantava uma oração muito linda. Então, mas já que a gente não vai cantá-lo, né? Vamos ler o texto de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, onde está registrado esta passagem, dessa que é chamada bênção araônica. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a... Vamos ler de novo, todos juntos? Esses 3 versículos? Leiamos então. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê misericórdia de ti. O Senhor te levante o seu rosto e te dê paz. Esse texto lindo, né? Muito lindo esse texto. Vai que um dia o nosso coro cante assim, né, Dalton? Sugestão, tipo assim, tem que cantar. Mas tudo bem, né? Números, como eu falei, né? Um dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eu não sabe o que quer dizer números? Eu estava conversando com o irmão André, né? Ele estava falando uma coisa interessante sobre a distribuição dos povos ali registrada em números que, olhando assim geograficamente, eu não tinha parado para pensar isso. Ele falou esse negócio, achei interessante, que forma a cruz. Um pedacinho para cima, para os lados abertos e mais para baixo, né, da terra que é onde os judeus estão até hoje. Que dá o formato da cruz. Uma coisa interessante, observação interessante a ser feita, que está lá no livro de Números. Mas os irmãos sabiam que esse não é o nome do livro? Números. Foi traduzido como Números, mas não é o nome do livro. O nome do livro, para os que querem estudar, e nós vamos estudar, quem não estava pela manhã, todas as quartas-feiras, um livro da Bíblia. São 66 livros. Então, são 66 quartas-feiras, se Deus nos abençoar, estaremos estudando um livro por quarta-feira. Imagine quanta coisa se pode aprender e quanta coisa a gente vai não conseguir estudar, porque realmente é pouco tempo. Por isso, eu falo para os irmãos, peço aos irmãos que leiam em casa, né, os livros, e um livro por semana, para dar tempo. Já começando, já atrasado, evidentemente, por Gênesis. E hoje uma palhazinha que eu estou dando de números. O nome que a gente lê como números, lá no hebraico, não quer dizer números, contagem, ou seja lá o que for. A palavra traduzida lá do hebraico é no deserto. No deserto. Evidentemente, quando Moisés escreve esses 5 primeiros livros, eles estavam ali caminhando no deserto, evidente. Mas cada livro da Bíblia é uma coisa interessante, nós já falamos isso, inclusive até um curso que nós fizemos aí, aqui na nossa igreja. Cada livro da Bíblia, ele tem um objetivo, apresentar Jesus de uma maneira. Todos os livros apresentam a pessoa de Jesus de alguma forma. E no livro de Números também não é diferente.
Ele apresenta Jesus Cristo como o Deus que guia, corrige e cumpre suas promessas. Ele apresenta Jesus Cristo ali naquele texto, no livro, exatamente que Deus é aquele, Jesus no caso, é aquele que está sempre disposto, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, ele está sempre disposto a nos conduzir, nos corrigir e cumprir em nós as suas promessas. Quando eu leio isso, eu faço a seguinte pergunta, não sei se porventura alguém pensou desta forma. Que promessa? Que promessa? Se você olhar a história do povo de Israel, lá atrás, quando Deus chama Abrão ainda, né? Não Abraão, mas Abrão, e ele faz ali uma promessa a Abrão. Qual é a promessa que ele faz? Ele fala que através dele, todos os povos, todas as tribos da terra seriam o quê? Abençoados. Todos os povos, inclusive você e eu hoje aqui no Brasil, estamos desfrutando de uma promessa lá atrás feita a uma pessoa chamada Abrão, que depois é renovada com o seu filho, Isaac, e também depois é renovada com o seu neto, Jacó, que vier a ser Israel depois, de nome, trocado por Deus, e que sempre foi relembrada aos que depois vieram como descendentes de Abraão. A aliança feita lá atrás de que Deus estaria abençoando todos os povos da terra. Vamos colocar entre parênteses todos os povos, porque daqui a pouco nós vamos pensar um pouco mais sobre isso. Então, quando Deus ele tira Abraão da sua casa, ele leva Abraão para uma terra a caminhar, a peregrinar, e nessa terra, que ele não toma posse fisicamente de toda ela, os seus descendentes no futuro que iriam tomar, Deus faz então ali uma aliança. O que é uma aliança? É mais ou menos um contrato. É um contrato em que Deus diz: se você obedecer todos os meus mandamentos, se você andar direitinho como eu quero que ande, se você fizer tudo o que tem que ser feito, se você não fizer aquilo que eu não quero que você faça, eu sou contigo, vou contigo, te protejo, te sustento, até chegar o meu objetivo. E qual era o objetivo de Deus? Para fisicamente, geograficamente, naquela época, levar os descendentes de Abraão à terra prometida, Jerusalém, a terra de Israel, que hoje nós já conhecemos como. Essa era a promessa naquela física geográfica. Mas essa promessa não era para ficar só no físico e geográfico. Essa promessa também ia mais longe. Essa promessa visava, como eu falei, a terra prometida não aqui neste mundo, mas a terra prometida no céu. Porque a intenção de Deus não era somente chegar e fazer uma aliança com uma pessoa só, um homem e depois os seus descendentes, e dizendo assim: eu vou dar para você uma terra. Se você olhar com bastante atenção e ler com bastante atenção os livros iniciais da Bíblia, você vai ver que Deus diz em alguns momentos, que ele deu determinadas terras para determinadas pessoas. Quando ele vai caminhando com o povo de Israel, ele diz: ali não, você passa direto, porque aquela terra eu dei àqueles que estão lá. Se é da terra, tranquilo, você tem a sua terra. Você conhece como Brasil, tem a sua nação. Mas você tem a sua terra particular, aqueles que conseguiram comprar, né? Nem todo mundo consegue, né? Mas você tem a sua terra, seu espaço. E aí? Você vai morrer e esse espaço vai ser de quem? De outro. Abraão morreu. Isaac morreu. Jacó morreu. Os seus descendentes foram morrendo. E hoje nós temos lá Israel, e muitos dali
também vão morrer, e aquela terra que ele tinha dito lá atrás vai ser de outros no futuro. Isso aqui um dia, até que Deus volte e acabe com isso tudo e faça tudo novo, novos céus e nova terra. Vai acabar, isso aqui vai acabar. Os elementos ardendo em fogo, diz Pedro, se dissiparão. Esse mundo que nós conhecemos. Então a terra que hoje é sua, amanhã não será mais. E com certeza digo isso, não será mais. Ok? O objetivo de Deus, então, era abençoar, conduzir, como diz o objetivo deste livro, conduzir, abençoar, guiar, corrigir o povo para uma terra celestial. Esse é o objetivo. Porque lá neste lugar, na terra celestial, nunca mais teremos necessidade de nada. É para todo sempre. Amém. Por isso que nós cantamos aquele hino, né? Que Deus te abençoe. No final tem uma série de amém, né? Amém para cá, amém para lá, amém para cá, amém para lá, porque é uma verdade. É uma questão de tempo em que aqueles que quiserem, podem e vão desfrutar. Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa. Infelizmente. E então Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir com o objetivo. O objetivo em que fez com que você e hoje nós tivéssemos a possibilidade de vida eterna. Então eu pego o livro de Números e digo, da mesma forma que Deus guiou, conduziu, corrigiu, protegeu até o povo físico chegar a Jerusalém, a terra prometida, hoje da mesma forma, Deus quer guiar, conduzir, proteger, corrigir até chegar a Nova Jerusalém, a terra celestial. Mesma coisa, não mudou. Então Jesus Cristo veio a esse mundo, você conhece a história. Né? Você conhece a história que o diabo tenta apagar colocando aquela figurinha de Papai Noel. Você lembra dessa figurinha de Papai Noel? Eu estava até pensando uma coisa, não faz parte do texto, mas pensa comigo. Né? Chega naquela época chamada Natal, né? Tem muito crente que gosta de se vestir de Papai Noel. Já viram isso? Né? Aquela festinha. É muito crente vestido de Papai Noel. Aí eu falei assim, gente, eles fazem questão de colocar aquela figura de um santo chamado Santo Nicolau, não sei se vocês conhecem, né? Que tira a figura de Jesus. Aí eu pensei, eu sou meio, nessas horas, meio pancada, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Lá no dia, que dia que é o aniversário do Jardim? Esqueci. 23 de abril, obrigado. Esse é braço direito, sabia? Minha esposa. No dia 23 de abril, vamos fazer uma festa e os irmãos que adoram se fantasiar de santo vão se fantasiar de São Jorge. Qual o problema? É um santo também. Está lá, né? Na instituição religiosa que adotam essas questões. Qual o problema? Se eu posso me vestir de Papai Noel, eu posso me vestir de São Jorge. Tira também a figura de Jesus, percebe? Quem é que venceu o dragão no livro de Apocalipse? Quem? Está lá. Jesus. Quem veio a este mundo para vencer? Jesus. Percebe a coisa? Então, se você gosta de se fantasiar de santo, aproveita nesse dia se fantasia de São Jorge. Tem outros também. Pode à vontade. Esteja à vontade, é contigo. Não é o objetivo. E aí, então, Jesus veio a esse mundo. Como eu falei, Satanás tenta apagar essa realidade. E ele veio, então, para instituir uma nova aliança. E eu convido você a ler, porque essa nova aliança não é uma aliança que nos conduz a uma terra física, geográfica, mas sim uma terra celestial. Uma terra em que você agora, se quiser, pode herdar. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28. Jesus estava chegando no finalzinho dos seus dias aqui na terra. Estava para ser preso. E naqueles últimos momentos ainda com seus discípulos, ele sentado para comemorar a Páscoa,
festa dos judeus, ele então interrompe e o texto narra o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou Nova Aliança, que é derramado por muitos. Por isso que eu falei lá atrás, vamos botar entre aspas todos, né? Para a remissão dos pecados. Jesus Cristo, ele coloca aqui que essa nova aliança, representada pelo seu sangue derramado por alguns, não todos, evidentemente, ele diz que é através dessa nova aliança, como lá atrás foi feito com Abraão, as pessoas herdariam a terra lá atrás, geográfica e hoje espiritual celestial. Uma nova aliança que precisa ser feita. Mas aí eu fico encucado. Quem são esses muitos? Quem são esses muitos? Eu gosto de chamar muita atenção disso aí. Quem são esses muitos? Para nos ajudar, lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo a 10, nós temos ali pintado um quadro que João vê, porque Deus deu esse privilégio a ele, não sei, mas ele viu o céu e ele escreve para a gente, mostrando uma realidade de quem são esses muitos. Quem são esses muitos aí? Então, diz o texto, né? Eu vi um número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados. Parece um texto do lado de números, né? Quem gosta de números vai ver lá que é mais número do que outra coisa. Olha só. De todas as tribos dos filhos de Israel. Aí começa. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rubens, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha que coisa interessante. O que eles diziam? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Salvação. Olha que coisa linda. Só uma curiosidade, se você leu com bastante atenção, ele diz logo nos primeiros versículos que nós lemos, que havia ali uma multidão dos selados, e essa multidão dos selados era quanto? 144 mil. E agora, de repente, ele muda quando ele diz que essa multidão era uma multidão incontável. Era 144 ou era incontável? Joguei os irmãos. Explicação rápida, que não é o objetivo hoje. Quando ele narra ali as tribos de Israel, ele está de modo figurado dizendo quem são os desta multidão. Vamos pensar então quem são dessa multidão? Quem são essas pessoas? Vamos pensar? Será que você e eu estamos nessa contagem dos 144? Se eu pegar esse número exato, já perdemos, irmão. Vamos embora para casa, o céu já dá lotado. Porque 144 mil, isso é fácil de fazer, né? Já encheu, já lotou e vamos embora para casa que acabou. Então, não é isso. A gente sabe que o livro de Apocalipse, ali, muito do que está escrito representa uma figura. Essa multidão dos incontáveis, João, ele representa com o número 144, dizendo quem são os selados. Vamos lá ver quem são os selados.
para nos ajudar. Gálatas 3, 7 a 9 e Efésios 2, 8 e 9. Repare que nesse texto de Apocalipse, João ele narra os descendentes de quem? Abraão. Então, se eu for pensar também nessa questão, eu vou dizer que só o judeu vai para o céu. Coitado de você e de mim. Não sou judeu, você também não é judeu, e não estou aqui que me converter ao judaísmo, nem você, acho eu, que não quer se converter ao judaísmo. Né? Muito bem. Então, quem são esses? Os descendentes de Abraão. Quem são os selados? Está aí. Estejam certos, diz o texto, pois que os que são da fé são filhos de quem? Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Tem gente que não gosta da palavra crente, né? Eu não sou crente, não, sou cristão, porque crente até o diabo é. Ainda usa o texto fora do seu contexto, que cria uma heresia que não tem mais tamanho. Mas não é o objetivo hoje, depois a gente explica o que precisa saber. Aquele que é crente em Jesus Cristo é filho de Abraão. Se você um dia creu em Jesus Cristo, entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é filho pela fé de Abraão. Efésios 2, 8 e 9. Pois, diz o Paulo, porque pela graça sois salvos. Por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós por quê? Porque senão eu faria algo para ser. E ele diz que não vem daquilo que eu faço, para que eu não venha a me gloriar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até o fato de gerar uma vida é uma obra. É um trabalho. Para alguns, prazeroso. Ou para a maioria, né? É uma obra. Então, a pergunta volta e a resposta é fácil. Quem são os filhos de Abraão? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que um dia entregar suas vidas a Jesus Cristo, pela fé, são filhos de Abraão. Então, quando o Apocalipse de João diz, esses são os da tribo, e ele narra todos os descendentes de Abraão, ele está dizendo o seguinte, de modo figurado, você que descende de Abraão pela fé, porque creu como Abraão, que lá no início ele, Deus, pregou o Evangelho, é uma coisa interessante, para quem nunca acha que o Evangelho é coisa do Novo Testamento, está lá no Velho, né? Pregou o Evangelho a Abraão, que creu da mesma forma que eu e você podemos crer. Então, quem são os muitos pelo qual Jesus Cristo derramou o seu sangue? São aqueles que são filhos de Abraão. Primeira coisa. Segunda coisa, quem são esses muitos? Para nos ajudar, Marcos 3, 34 e 35 e João 1, 12 e 13. Marcos 3, 34 e 35 e João 1, 12 e 13. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse... só para vocês se situarem. Jesus Cristo estava reunido numa casa, né? Podemos dizer assim. E chegaram, a casa estava cheia, né? Imagine, né? Uma multidão de gente. E chegaram e disseram para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. E aí Jesus disse, eis que minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Repare só um detalhe antes de ler João. Quando ele diz irmão, você entende como o quê? Quando ele diz mãe, você entende como o quê? Quando ele diz irmã, você entende como o quê? Família. Família. Os que um dia foram selados, os que um dia foram regenerados, os que um dia fizeram uma nova aliança com Deus, que cujo sangue dele foi derramado por estes,
são os que pertencem à família de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, quem? Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então você vai entender que aos que creem no seu nome, diz o texto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, da obra, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem são os que estão lá contados, que têm a nova aliança, o sangue derramado de Cristo? Aqueles que se fazem família de Deus. Ou melhor, permitem ser feitos família de Deus. Família de Deus é somente aquele que diz, eu sou filho de Deus, e nunca entregou sua vida a Deus. E lamento dizer que isso não é verdade. Você e eu somos todos nós criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. E aqueles que nasceram de Deus são aqueles que um dia creram em Deus. São aqueles que um dia olharam para Jesus e fizeram de Deus seu pai, Jesus seu irmão. Só entra no céu a família de Deus. Só entra na terra prometida a família de Deus. Quem são os que então fizeram a nova aliança? São esses. E para terminar, João 14, 1 a 6. Quem são esses que tiveram a oportunidade de fazer uma nova aliança com Deus? Que tiveram a oportunidade de desfrutar do sangue derramado de Cristo na cruz? Que fizeram essa nova aliança? Quem são? Diz o texto, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus Cristo está dizendo assim, gente, não fica apavorado não, tá? Eu estou indo para o céu, mas vocês vão também. Já estava no finalzinho, então Jesus Cristo, vou repetir. Não fiquem apavorados, turbe o vosso coração. Não fiquem desesperados. Não fiquem perdidos aí, não. Não. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas o quê? Moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Não sabemos. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante. Só entra na terra prometida, só desfruta do sangue da nova aliança e assim se torna família de Deus aqueles que se permitem ser guiados, protegidos, instruídos, corrigidos por Deus. Caminho, trajetória, sai de um lugar, vai para o outro. Se a pessoa crê que aquilo realmente é uma verdade, ele segue aquele caminho. Deu para entender? Então Deus disse assim, sai da tua terra para Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te dar. E Abraão saiu, sem saber para onde ia. Peregrinou na terra, sem saber que era ela. Não tomou posse fisicamente, não tomou posse fisicamente. Só os seus descendentes lá na frente. Ele caminhou, crendo, e se você ler em Hebreus, numa terra, num lugar que não era aqui, mas sim na eternidade. Por isso, aqueles que querem entrar nessa terra prometida, têm que deixar ser guiados por Deus, como lá no deserto o povo foi guiado. Por isso, números, Deus quer levar, Deus quer guiar, Deus quer conduzir para uma nova Jerusalém, uma nova terra. Mas para entrar, repito, precisam fazer essa nova aliança com Deus, senão não entra. O povo de Israel físico, descendentes genéticos de Abraão,
que não fizeram essa aliança foram caindo no meio do deserto. Você lembra disso? Você já estudou? Sabe disso? O povo foi caindo. O povo foi duvidando. O povo foi reclamando. O povo blasfemava contra Deus. O povo não cria em Deus. Ficaram pelo caminho. Para entrar na terra prometida, nós não podemos fazer igual a eles. Para entrar na terra prometida, nós temos que, quando firmamos essa aliança com Deus, deixar Ele nos conduzir, deixar Ele nos levar, deixar Ele nos guiar, nos corrigir, muitas das vezes, porque nós somos falhos, isso é uma verdade, para que eu possa, então, entrar nessa terra prometida. E quem nos faz entrar nessa terra prometida, não são as nossas obras, não são os nossos feitos, porque, lembra que eu te falei, a mensagem de Números, também tem lá, corrigir. Isso é Deus. Porque todo instante nós erramos. Todo instante nós pecamos. Isso não vem das obras. Não, ainda bem, graças a Deus por isso. Para que não venhamos a nos gloriar de que nós somos autossuficientes e capazes suficientemente para entrar no reino de Deus de acordo com a nossa possibilidade e nossas forças. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Toda vez que você deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, você sabe que vai chegar na terra prometida. E lá na terra prometida, quando você entrar lá, você então vai ver que coisa linda, coisa maravilhosa. E Jesus, lá em João capítulo 10, versículo de 1 a 11, que conhece, você também conhece o texto, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e... Lembra que eu falei? Satanás tenta tirar de Jesus Cristo a direção, nosso olhar. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das... A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e faz o quê? Ao chamá-las, elas fazem o quê? Saem. Elas saem para fora. Interessante essa expressão, sai para fora. Sai para fora de onde? O texto fala do aprisco ou do curral. O que é um aprisco? O que é um curral? Pecado. É o que nos cerca. É que nos restringe. Então, quando Deus chega, Jesus Cristo chama pelo nome, Ele traz para fora as suas ovelhas. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, conduzindo, direcionando elas, instruindo elas. E as ovelhas fazem o quê? O segue, porque conhecem a sua voz. Mas, no entanto, as ovelhas que não são, né? O que diz o texto? De modo nenhum seguirão a quem? O estranho. As ovelhas que são de Cristo, de modo nenhum vão seguir o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Não conhecem. Disse Jesus esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que ele lhes dizia. Veja, aquele que entende isso, aquele que compreende isso, segue Jesus. Aquele que entende isso e compreende isso, que ao ouvir a voz de Cristo segue a Cristo, esse é levado até a terra prometida. Porque ele é o caminho. E ele foi bem claro em dizer: ninguém entra se não for por ele, Jesus. Pelo caminho, pela instrução. E isso é fé. Lembra que eu falei no início? Fé. Como crente, Abraão, pela fé. Vou dar o último exemplo aqui que eu gosto de citar de vez em quando, né? Quando você vai para um determinado lugar e tem que pegar uma determinada condução, quando você vai e chega dentro daquela condução, o que você faz? Você entra ou não entra? Você entra, né? Você entra. E se você for igual a mim, você até dorme. Eu fiz uma viagem há pouco tempo, ano passado, para visitar um tio lá em Campinas.
Entrei no ônibus, estava lá escrito Campinas, entrei no ônibus, com meu primo, nós fomos juntos, e ele, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou dormir. Porque eu sabia que eu estava dentro do ônibus certo e que chegaria em Campinas. Podia acontecer de não chegar, né? Mas para mim não tanto faz, tanto fez. O objetivo era chegar e voltar. Né? Isso é fé. Sei lá quem é o motorista. Se eu sei que se ele está ali é porque ele é capacitado para aquilo. É uma coisa de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é capacitado, não tem dúvidas quanto a isso. Esse ônibus que a gente pega, não, vamos usar assim essa figura, vamos dormir, vamos descansar. Deixa Deus conduzir, deixa Ele levar. Porque aqueles que entram por esse caminho nunca mais querem sair. Mas para entrar por esse caminho, tem que ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, repare, números, no deserto, quantas lições não podemos tirar daí? Só entra na terra prometida aqueles que fizerem uma aliança com Deus. E a aliança com Deus envolve essas coisas. Primeira coisa, ser filho pela fé de Abraão. Só entra os filhos descendentes de Abraão. Não genético, mas sim espiritualmente. Lá no céu só tem família, a família de Deus. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer de Deus para ser irmão de Cristo, mãe de Cristo, irmão de Cristo e entrar no céu. E para que isso aconteça, tem que se deixar guiar pelas mãos poderosas de Jesus Cristo. Aqueles que fizerem isso, entram na terra prometida. Fora isso, vai ficar no deserto. Vai cair no deserto. E cair do deserto, eu não aconselho não, porque a coisa não é boa não, né? Só sofrimento, só dor, só tristeza, só pranto, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Cristo. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus o privilégio que Ele nos deu em mandar Jesus Cristo a este mundo, para que você e eu, ou todos quanto queiram, aceitá-lo como seu guia, seu salvador, Senhor de suas vidas, e assim, com a nova aliança feita, entrar na eternidade, nos céus, um lugar maravilhoso, porque é lá que o Cordeiro está. Lembra disso o texto? E vi diante do Cordeiro, o trono de Deus, uma multidão. Quem são esses? Eu sei que eu estou lá. E eu creio que todos aqui estejam. Mas isso cada um pode responder por si só. Né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vamos orar?